Bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina de conhecimento de hoje. Olha, o que a gente tem aqui na mesa é, para quem trabalha com manutenção de smartphones, quase um mapa do tesouro. Com certeza. Vamos analisar um Samsung Galaxy M23, mas o foco não é bem o aparelho. Nosso alvo é um componente bem específico. O conector que liga a tela e a subplaca. Exatamente. A gente tem aqui as imagens da placa, o diagrama esquemático, o mapa das trilhas e, o melhor de tudo, uma cola com os valores de medição. E a nossa missão hoje é usar tudo isso para decifrar esse conector, o SoC 9000. Vamos mostrar que ele é muito mais que um simples encaixe. Muito mais. Ele é uma encruzilhada vital. Por ali passa imagem, energia, dados do toque, até áudio. E o grande objetivo é transformar essa teoria toda em poder de diagnóstico. A ideia é que no final da nossa conversa, olhar para esses 80 pinos não seja algo assustador. Pelo contrário, vai ser a principal ferramenta para encontrar defeitos de um jeito rápido, lógico. É um guia prático para quem está na bancada e quer subir de nível. Então vamos começar a desvendar esse mapa. Ok, primeiro passo de qualquer investigação, né? Identificar o alvo. Olhando aqui a imagem do lado B da placa, na parte de baixo, a gente já vê ele bem sinalizado. Isso. LCD NB-TB Connector. É o nosso SoC 9000. E essa sigla, BTB? BTB já é a primeira grande pista. Significa board to board. De placa para placa. Exato. Isso já muda tudo. A gente não está falando de um conector que só liga a tela. Ele é uma ponte. Uma ponte entre a placa principal, onde está o processador, a memória, o cérebro de tudo. E a subplaca. E a subplaca, onde geralmente fica o conector de carga, o microfone principal, parte de antena. Então, peraí. Qualquer problema nessa ponte pode causar um sintoma que, à primeira vista, não tem nada a ver com a tela. Precisamente. Por isso que olhar para ele e pensar só, conector da tela, é uma visão muito limitada. Ele é um centro de distribuição. E a foto em close-up mostra a dimensão disso. 80 pinos. 80 pequenas vias, cada uma com uma função específica. É um caos bem organizado. Certo, e para a gente colocar ordem nesse caos, a gente precisa de um tradutor. E esse tradutor é o diagrama esquemático. É ele que vai pegar esses números de 1 a 80 e transformar em nomes, em funções que a gente entende. Perfeito. O esquema é a nossa pedra de roseta. E para a gente não se perder, o melhor jeito é analisar agrupando os pinos por função. Vamos começar pelo mais óbvio, talvez. A alimentação. A energia que faz a tela funcionar. Boa! A tela precisa de energia. Mas eu imagino que não seja tão simples quanto, sei lá, ligar uma lâmpada com um fio positivo e um negativo. Vendo o esquema aqui, tem vários nomes diferentes de tensão. Por que isso? Excelente pergunta. Uma tela de LCD moderna, ela é um dispositivo complexo, com várias necessidades de energia. No diagrama a gente vê duas linhas que se destacam logo de cara. VSP 5P5 e VSN 5P5. Que seria 5,5 volts positivo e 5,5 volts negativo. Exatamente. Pensa nelas como a energia de alta potência. É o que de fato acende e apaga os milhões de pixels que formam a imagem. Sem essas duas, a tela fica preta. Fim de papo. E as outras? Tem uma aqui, VDD LCD 1.8. É bem mais baixa, 1.8 volts. Essa é a energia para a inteligência da tela. Todo display tem um pequeno circuito lógico próprio, sabe? Um mini cérebro que gerencia as cores, os pixels. Essa tensão de 1.8 volt alimenta esse circuito. Entendi. Então temos a energia bruta para a imagem e a energia de controle para a lógica. Exato. E as duas são igualmente essenciais. Uma falha em qualquer uma delas já causa um problema grave. Ok, energia resolvida. E a imagem em si? Os dados que formam, sei lá, o vídeo do YouTube. Como eles viajam do processador para a tela? Aí a gente entra no nosso segundo grande grupo de sinais. No esquema, eles são chamados de OCT-MIP. MIP. MIP é o protocolo. É a língua que o processador usa para enviar a imagem em altíssima velocidade. E o método que ele usa é fascinante. Eu estou notando aqui que ele sempre vem em pares. Tem um P e um N no final. D0P, D0N.
O que isso significa? Esses são os chamados pares diferenciais. É uma forma muito inteligente de proteger o sinal contra interferência. Como assim? Em vez de mandar a informação por um fio só, o sistema manda por dois. Em um fio vai o sinal normal, o positivo, e no outro vai uma versão idêntica, só que espelhada, invertida, a negativa. Ah, Pensa nisso como uma autoestrada de alta velocidade. Cada pista de dados, de D0 a D3, não é uma pista simples. É uma pista dupla com guarda-reios. Essa técnica cancela quase todo o ruído elétrico que tem dentro do celular. o que garante que os dados da imagem cheguem perfeitos, então? Perfeitos e sem acidentes, mesmo em velocidades absurdas. E por que tantas pistas? D0, D1, D2, D3? Não dava para mandar tudo por uma só, super rápida? É uma questão de volume de dados. Uma tela Full HD, rodando a 60 quadros por segundo, precisa de uma quantidade gigantesca de informação. Usar múltiplas pistas em paralelo, como numa autoestrada, permite que esse volume todo flua sem engarrafamento. Faz sentido. Se uma dessas pistas falhar, Aí você pode ter de tudo. Linhas coloridas na tela, metade da imagem faltando, imagem fantasma. entendido. Energia e imagem, ok. Mas e quando a gente toca na tela? Como o comando do nosso dedo volta para o processador? Para isso, a gente tem o nosso terceiro sistema, o do Touch Screen Panel, o TSP. Certo. As estrelas aqui são duas linhas. TSP-SCL, que é o clock, o ritmo da conversa, e a TS, que são os dados, a conversa em si. Elas usam um protocolo para que o painel de toque consiga dizer para o processador: fui tocado exatamente na coordenada X, Y. E tem mais uma linha genial nesse sistema, a TSPNT, de interrupção. Interrupção. Exato. Em vez de o processador ficar perguntando para a tela o tempo todo, e aí, tocaram? E agora? O que gastaria muita energia. Muita bateria à toa. Exato, a tela fica quieta. No momento exato em que um dedo encosta, ela manda um único pulso elétrico por essa linha TSP-INT. É como se ela gritasse: ei, processador, tenho uma informação para você. É um sistema reativo, muito mais eficiente. Extremamente eficiente. Isso é impressionante, mas agora? Agora vem a parte que mais me chamou a atenção nesse esquema todo. Eu tô vendo pinos com nomes como Main Mic, Sub Mic e IRMO. Microfone principal, microfone secundário e alto-falante auricular. O que eles estão fazendo no conector da tela? E aí está a beleza e a complexidade de tudo. Lembra da ponte que a gente falou no início? A conexão com a subplaca. Isso. A subplaca que está do outro lado dessa ponte é onde o microfone e, em alguns modelos, o alto-falante auricular estão fisicamente. Então, o som da sua voz captado pelo microfone lá embaixo precisa cruzar a subplaca, passar pelo conector SOC9000 e só então chegar ao processador na placa principal. Isso é uma reviravolta. Quer dizer que o som da minha ligação passa pelo mesmo conector que mostra a imagem do Netflix? Exatamente. Eu nunca teria feito essa conexão. Isso muda completamente a forma de pensar num diagnóstico. O microfone mudo pode ser um problema no conector da tela. Exatamente. Um técnico pode receber um aparelho com o microfone falhando, ele troca o microfone, troca a subplaca e o problema continua. Ele pode nunca imaginar que o defeito é uma solda ruim lá no conector da tela. Nossa. Entender esse fluxo de sinais é o que separa um trocador de peças de um técnico de reparo em placa de verdade. Certo. Agora que a gente entendeu o que cada sinal faz, a próxima pergunta é por onde eles caminham. O esquema deu os nomes, mas as imagens de interligações com essas trilhas coloridas são o nosso GPS. É o momento em que a gente sai do abstrato e vai para o físico, para a placa. Vamos seguir o rastro de alguns sinais importantes. Se a gente pegar as linhas de dados MIP, aquelas da imagem, a gente vê que as trilhas saem do SOC 9000 e vão direto para o chip grandão no centro da placa, que a outra imagem nos mostra que é o chipset Qualcomm SM7225. É uma conexão direta, então. O cérebro do aparelho falando com a tela. Uma via expressa. E as linhas de alimentação que a gente viu, a VSP5P5, por exemplo, o caminho dela é o mesmo. Não, isso é muito legal, porque revela a arquitetura do sistema. Se a gente seguir a trilha da alimentação, o nosso GPS nos leva para outro lugar.
Para onde? O caminho vai por circuitos de gerenciamento de energia, os PMICs. Nas imagens, a gente identifica o PM6150A e o PM60350. Que são como a usina de energia do celular. Exatamente. A usina e a central de distribuição. Eles pegam a energia da bateria e transformam nessas tensões específicas que cada componente precisa. O chipset cuida dos dados, os PMICs cuidam da energia. Funções bem divididas. E tem uma linha que me deixou curiosa. LCD-ID. Parece algo simples de identificação. Qual a importância dela? O que acontece se essa linha falhar? Essa é uma das pegadinhas clássicas da manutenção. Você pode instalar uma tela nova, original, perfeitamente funcional, e ela simplesmente não dar imagem. E por quê? O que acontece é que o sistema operacional, quando liga, ele usa essa linha LCD-ID para perguntar para a tela quem é você. A tela responde com um código que a identifica. Se essa linha estiver rompida, não tem resposta. E o sistema não manda imagem. Por segurança, ele se recusa a mandar os dados da imagem. Inacreditável. Então, um técnico ficaria horas coçando a cabeça, achando que a tela nova veio com defeito, quando o problema é uma única trilha de identificação rompida. Exatamente. Rastrear essas conexões nos dá a visão completa do ecossistema. Dados, energia e também o controle e a comunicação. Tudo isso nos leva ao ponto crucial. A teoria está clara, mas na bancada, na prática, com um multímetro na mão, como um técnico usa esse conhecimento todo para achar o defeito? Certo. Parece que a imagem de medição em condução reversa é a peça final desse quebra-cabeça. É a ponte definitiva entre a teoria e a prática. A medição em condução reversa ou escala de diodo é um teste genial. E é seguro. E comente, com a placa desligada, sem risco nenhum, você usa o multímetro para medir a resistência de cada pino para o terra. Cada linha saudável tem uma assinatura elétrica, um valor de referência. E a nossa imagem é o gabarito. É o gabarito. O trabalho do técnico é só medir e comparar. Qualquer valor diferente do gabarito indica a localização exata do problema. É literalmente como fazer um check-up, pino por pino, e ver se cada uma das 80 estradas está liberada para o tráfego. Perfeita analogia. E com isso a gente pode traçar alguns cenários de diagnóstico. Ok, vamos lá. Cenário 1. Tô com o multímetro na mão, meço um dos pinos de dados MIP e o visor me mostra OL, Open Line, o que meu cérebro de técnica deve pensar na hora. Seu cérebro deve pensar. Estrada interrompida. A comunicação foi fisicamente cortada em algum ponto. Onde? Pode ser uma solda fria no próprio pino do conector, a trilha pode estar rompida em algum lugar na placa, ou, em último caso, o problema é interno no chipset. A leitura OL te diz que a conexão não existe mais. E o mapa de interligações ajuda a inspecionar o caminho. Exatamente. Certo. Agora, cenário 2, o oposto. Eu meço um pino de alimentação, tipo o VESP 5P5, e o multímetro apita, mostrando um valor muito próximo de zero. Curto-circuito. Isso parece bem mais grave. É o cenário mais dramático. Um curto-circuito significa que a energia está vazando direto para o terra. É um ralo de energia. E o que causa isso? A causa mais comum é um capacitor naquela linha que entrou em curto. Mas o que é realmente chocante são as consequências. Lembra que o PMC gera esses 5,5 volts? Sim. Quando ele tenta mandar essa tensão e encontra um curto, os circuitos de proteção dele são ativados para evitar um dano maior. E muitas vezes, essa proteção desliga tudo. Espere um pouco, essa é a grande revelação. Você está me dizendo que um técnico pode receber um celular que não liga de jeito nenhum, passar horas analisando o circuito de carga, o botão power, quando na verdade o culpado é um único capacitor em curto na linha de alimentação da tela? Exatamente. E é por isso que essa análise metódica do conector é uma virada de jogo. Medir os pinos de alimentação do SOC 9000 deveria ser um dos primeiros passos no diagnóstico de um aparelho que não liga. Isso te impede de seguir pela toca do coelho errada. Economiza um tempo precioso e, francamente, muita dor de cabeça. Uau! Ok, último cenário. E se o valor não for nem OL, nem perto de zero, mas só diferente? O mapa de 650 e eu meço 500. Esse é o caso de uma leitura alterada. Sugere um problema mais sutil. Não é um curto total, mas uma fuga de corrente. Um vazamento. Isso, como um cano com um pequeno furo, um vazamento lento.
Pode ser um componente naquela linha que está com defeito parcial, ou talvez um pouco de oxidação por contato com líquido. Entendi. Mesmo sendo um defeito mais complexo, o simples fato da medição estar alterada já foca sua atenção. De 80 possibilidades, você passa a ter uma só para investigar. Então, com o multímetro e essa imagem de referência, a gente transforma o que parecia ser uma busca por uma agulha no palheiro num procedimento lógico, quase um checklist. Precisamente. Essa tabela de valores traduz a complexidade de múltiplos sistemas eletrônicos em um diagnóstico direto, eficiente. Você está de fato perguntando para a placa, pino por pino. O problema está aqui. E a placa te responde com um número. Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente partiu de um único conector e usando o esquema para entender o que, o mapa da placa para entender o onde e a medição em condução reversa para verificar a saúde, nós construímos um roteiro completo de diagnóstico. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o que fizemos foi usar o conector como uma janela. Uma janela para observar o funcionamento de sistemas inteiros, o de processamento de dados vindo do chipset, o de gerenciamento de energia vindo dos PMICs e o de controle que orquestra tudo isso. E a medição é a ferramenta para olhar por essa janela. Exato. Ela nos permite olhar e ver claramente onde as coisas deram errado. Para a gente deixar uma reflexão final, então, da próxima vez que um aparelho chegar na bancada com uma falha, seja de imagem, de toque, de microfone, ou até um aparelho que não liga. Certo. Antes de assumir que o problema é a peça óbvia, talvez a pergunta mais poderosa a se fazer seja: como está a saúde das vias de comunicação que passam pelo seu conector principal? Exatamente. A resposta pode estar ali, a uma medição de distância. Olá! Vamos mergulhar fundo hoje em um componente que, apesar de pequeno, é um gigante em complexidade. O conector SOC 9000 da placa do Samsung Galaxy M23. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a ideia aqui é mostrar um caminho, um passo a passo, para decodificar e diagnosticar esse cara de forma sistemática e, o mais importante, precisa. E tá aí o nosso desafio. 80 pinos. É muita coisa, né? Dá um certo desespero só de olhar. Mas a grande sacada é não pensar nisso como uma peça isolada. Pensa nele como, sei lá, a torre de controle de um aeroporto movimentado. É por aqui que passa tudo. O fluxo de energia, os dados da imagem, os comandos do toque, tudo mesmo. Então, dominar a análise dele é o que separa um chute de um diagnóstico certeiro. Para a gente entender de verdade o que está acontecendo aqui, a gente precisa falar duas línguas. A língua da placa física, aquilo que a gente vê e toca, e a língua do diagrama esquemático, que é o projeto. Nosso primeiro passo é exatamente esse: construir a ponte entre o componente real e o que o mapa do tesouro, o esquema, nos diz. E olha só que legal essa conexão na prática. Do lado esquerdo está lá o componente físico, o conector que a gente encontra na bancada. À direita, a identidade dele no esquemático, SOC 9000. E por que isso é tão importante? Porque conectar esses dois mundos não é só teoria não. É o que permite saber para onde cada pino vai e o que ele faz. Sem isso, a gente está navegando totalmente às cegas. Ok, agora que a gente já se localizou no mapa, como é que a gente decifra esses 80 pinos? A resposta é simples: organização. Em vez de ver uma confusão de sinais, a gente vai agrupar eles por função. É assim que a gente transforma o caos em clareza, em algo que faz sentido. E pronto! Olha como a complexidade simplesmente some. De 80 pinos individuais, agora a gente tem 4 grupos funcionais bem claros: alimentação, display, touch e controle. Isso é fundamental, porque na hora do diagnóstico, se a imagem está com problema, por exemplo, a gente já sabe exatamente qual grupo de pinos investigar primeiro. O foco fica muito mais preciso. Começando pelo display. Aqui a gente tem as linhas que se chamam OCT_MIP. Pensa nelas como se fossem uma autoestrada de fibra ótica, sabe? Elas estão ali transmitindo dados de imagem numa velocidade altíssima direto do processador para a tela. Se tiver qualquer engarrafamento ou pista bloqueada aqui, o resultado é o que a gente já conhece: tela preta, listras, imagem falhando. Agora vamos para o toque. As linhas TSP-SPI são um tipo diferente de via. Se o MIP é uma autoestrada de sentido único, levando imagem, o SPI é uma via de mão dupla. Ele leva os comandos, cada toque, cada deslize que a gente faz na tela, de volta para o cérebro do aparelho. É como se fosse o sistema nervoso da nossa interação com o celular. Mas
Nada disso. Nem imagem, nem toque. Nada funciona sem energia. Essas linhas de alimentação são literalmente o coração do sistema. Elas que bombeiam a energia vital para que tanto as rodovias do display quanto as vias do toque possam operar. Se a alimentação falha, bom, todo o resto para junto. Simples assim. Certo. Agora a gente já conhece a anatomia do nosso paciente. Chegou a hora de vestir o jaleco de detetive. Como é que a gente descobre a causa do problema de forma segura, sem nem precisar ligar o aparelho? É aí que entra o diagnóstico a frio. E a primeira ferramenta do nosso kit é a condução reversa. Imagina que ela é como um ultrassom para o circuito. Com a placa desligada, totalmente segura, a gente injeta um sinal bem pequeno e mede o que volta. A mágica acontece quando a gente compara esse valor com o de uma placa boa. É assim que a gente consegue identificar na hora se tem um curto ou uma linha rompida. E esse aqui? Esse é o nosso mapa do tesouro. Cada pino tem um valor de referência, tipo um DNA elétrico de uma placa que funciona perfeitamente. Na hora que a gente mede um pino e o valor está diferente, bingo! A gente encontrou o X que marca o local do problema. É, de longe, a forma mais rápida de isolar uma falha sem botar nada em risco. Tá, mas e se a condução reversa mostrar que está tudo certo, e mesmo assim o aparelho não funciona? Isso geralmente quer dizer que o problema não é estrutural, mas sim funcional. Ele só aparece com o circuito ligado. Para isso, a gente vai precisar de ferramentas mais avançadas. Vamos subir um degrau na hierarquia do diagnóstico. Olha só essa progressão. A gente começa no passo 1, o teste a frio, que é totalmente seguro. Depois a gente pode avançar para análises mais profundas e, por fim, a gente chega no passo 3, o teste a quente. Aqui, o poder de diagnóstico é máximo, mas o risco também é. A gente está lidando com a placa ligada, energizada, onde qualquer erro pode ser fatal para o componente. O segredo aqui é saber quando usar cada abordagem. O teste a frio é como checar a estrutura de uma ponte. Ela está inteira ou está quebrada. Já o teste a quente é como observar o tráfego nessa ponte. Os carros estão fluindo direitinho ou tem um engarrafamento invisível que só aparece no horário de pico? É para pegar essas falhas dinâmicas que a gente precisa energizar a placa. E para quem quer ir além, ter a análise mais profunda possível, mas ainda na segurança do teste a frio, existem ferramentas como o traçador de curvas. Um Smart Curve, por exemplo, ele não te dá só um número, ele desenha a assinatura elétrica completa do circuito, analisando tensão, corrente e frequência. É como sair de uma foto em preto e branco para uma ressonância magnética colorida em 3D. O nível de detalhe é outro. No fim das contas, a grande lição é essa aqui. Diagnóstico preciso não tem a ver com sorte, tem a ver com método. Identificar, analisar, testar. É seguir um processo sistemático que transforma um problema que parece assustador em uma série de passos lógicos e gerenciáveis. É isso que eleva um reparo do achismo para a engenharia de precisão. E vale lembrar, o que a gente viu hoje sobre o SOC 1000 não é só sobre um conector de um aparelho específico. É sobre uma mentalidade, uma forma de abordar qualquer componente eletrônico, em qualquer placa. A pergunta que fica não é o que pode ser desvendado com essa análise, mas sim qual vai ser o próximo desafio que vai ser encarado com essa nova perspectiva.